Vamos lá! Começamos o capítulo com Asta questionando por que o vilão estaria fazendo algo tão cruel e grita querendo saber quem eram eles. Magna pensa que eles não podem ser espiões inimigos ou bárbaros para tratar a vila assim, como lixo. O vilão não diz nada, mas seus seguidores questionam por que os Cavaleiros Mágicos estavam naquele lugar, se eles não estavam em uma missão especial. Eles ficam intrigados de como conseguiram quebrar a magia que protegia a vila através da barreira de névoa que a gente viu no capítulo passado. E da forma realmente de como eles chamam Asta, Magna e Noelle de hereges, que pertencem aos Touros Negros, que não se enquadram como Cavaleiros Mágicos. Vemos um quadro importante do relógio apontando para 4:03. 4:03 da tarde agora, 4:02 da tarde no capítulo passado. Prestem atenção neste relógio. E o cabeça entre eles diz que os aldeões não sabem de nada e que em 5 minutos derrotarão os Touros Negros e vão caçar o que eles querem, matando todo mundo da vila. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, seguimos aqui fazendo a nossa análise dos capítulos do mangá de Black Clover. Desde o começo, nós estamos agora chegando no capítulo 7. Caraca, já estamos chegando no 7, hein? Daqui 3 capítulos a gente já tá no 10. E a gente vai comentar aqui sobre essas questões da batalha ali contra o Huff, né? Que vai ser apresentado, né? Um nome bem difícil de pronunciar. E também sobre curiosidades, questões, como assim o Asta mudará a capital real para Rage? A gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos. E você também pode apoiar agora a novel do Que Haja Luz, clicando aqui no nosso Apoia-se. Se você já ouviu falar do Que Haja Luz, se você já deu uma lida, se você está acompanhando ali a novel e esperando o dia 22, agora você pode ler os capítulos adiantados. Vocês podem ler ali o capítulo adiantado de acordo com o seu Apoia-se, da forma realmente que você pode apoiar e contribuir com a sua doação para fazer com que a novel saia ainda mais do papel, que fique ainda mais intrigante todo esse desenvolvimento. Então, clica aí com o link na descrição e ajude Que Haja Luz. Voltamos com Asta partindo com tudo para cima do vilão, mas um dos seus aliados usa uma magia chamada de Magia da Névoa, Redemoinho de Névoa Ilusória. E assim, o maga chama o Asta de idiota, dizendo que não vai deixá-lo se aproximar do Lord Huff tão facilmente e manda Asta vaguear pela névoa. O prota rebate o ataque dizendo que ninguém vai vaguear em névoa nenhuma, enquanto Huff pensa nas habilidades do garoto. O vilão pensa em como o poder do Asta consegue cortar os poderes mágicos e se questiona que tipo de poder mágico era aquele, mas o que ele sente é que a espada nega a magia e pensa que não pode deixar o prota se aproximar. Asta grita irritado sobre por que Huff queria matar os aldeões e vemos um mapa do mundo de Black Clover onde podemos ver o Reino Nobre no núcleo do país, uma região chamada de Reino Comum, onde tínhamos a maior parte da concentração de terra, e lá atrás, lá longe, vemos uma região chamada de Reino Esquecido, o lugar onde as pessoas mais pobres moravam, e era chamado de lugar esquecido daquele país. Salce, a vila que eles estão protegendo, fica tão distante quanto Rage, e vemos a localização de Hayaka também, que é a terra natal ali do Magna, na qual eu tinha falado pra vocês que a terra do Magna era mais longe ali do que Rage, que é a terra natal do Asta, mas eu acabei errando na tradução. Rage ainda consegue ser mais longe que Salce e Hayaka. Huff começa sua explicação dizendo que a vila de Salce fica localizada no Reino Esquecido, o lugar onde os plebeus moram. O vilão continua dizendo que os habitantes do Reino Esquecido são de uma raça inferior, porque a única magia que podem usar são para pequenos feitiços para a vida cotidiana. Huff chama o povo que vive no Reino Esquecido de animais que não podem usar ferramentas e explica ao Asta que esses animais roubariam o seu tempo e decidiu eliminá-los. O vilão argumenta que essas pessoas não podem se salvar. Eles continuam como animais, porque não conseguem fazer as coisas por vontade própria. Asta então tem um flashback da época de quando ele era criança, ao lado de Yuno,
Lily e Nash e observa as pessoas comentando como a vida nos reinos superiores poderia ser algo muito melhor. Asta questiona Lily sobre por que todas as pessoas não moram no reino superior e Lily ri da inocência dele, dizendo que não é algo tão fácil assim. A maga responde dizendo que somente as pessoas com magia poderosa podem viver nos reinos superiores e que existe um grande preconceito contra plebeus com magia fraca, mesmo todos sendo seres humanos iguais, o que faz Asta questionar esse fato com incredulidade. Ele sorri para a irmã, dizendo que se for assim, ele vai entrar para os Cavaleiros Mágicos e se tornar o Rei Mago. Dessa forma, se livrará desse preconceito e vai deixar a vila mais movimentada. Lily agradece o garoto e Nash apenas diz que se pessoas como Asta pudessem enriquecer, eles já não estariam naquele lugar. Bom, é muito legal ver que essa é a base do Asta, né? Apresentada aqui no capítulo 7 para nós. Essa é a base do personagem e essa base ficou intocável durante mais de 361 capítulos que vieram posteriormente. A forma realmente como Asta, ele consegue pensar além da caixinha, pensar além ali fora da casinha mesmo, porque ele poderia simplesmente fazer com que as crianças, o orfanato, pudesse ter uma vida melhor, ter um conceito melhor, mas o Asta, ele consegue enxergar o além. Ele não quer apenas que as crianças e o orfanato dele tenham uma vida melhor, ele quer que as pessoas de Rage vivam uma vida melhor. E aí eu me questiono o que aconteceria se o Asta mudasse a capital real para Rage. Ah, meus amigos, essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão que eu só fui ter hoje quando eu tava fazendo a análise para este capítulo. Quando eu tava fazendo a pauta, o roteiro para esse capítulo. Na zona de spoilers sobre os capítulos atuais, eu vou esticar um pouco mais sobre este assunto. Asta grita ali com Hearth, dizendo que todas essas pessoas são aqueles que ele precisa proteger, e recebe do vilão apenas a resposta de que Asta valoriza a vida de feras imundas. O Prota diz que vai rebater o gelo de volta, não importe quantas vezes for. Os magos criam uma barreira de névoa ilusória que logo desaparece com o ataque do Asta. Porém, Hearth e os magos usam uma magia combinada, chamada de magia composta de gelo e neblina, a Era do Gelo Sem Fim. Várias estacas de gelo surgem novamente dos poderes de Hearth e ele questiona ao Prota o que fará agora. Será que ele consegue salvar a todos assim? Asta começa a defender todas as estacas, mas assim que o gelo se dissipa, se torna névoa e volta a ser estaca de gelo novamente. Magna analisa o campo de batalha, pensando em como Hearth ainda tem uma carta na manga e que os demais magos ainda têm poderes para mostrar, poderes tão fortes quanto de Cavaleiros Mágicos. Swing sorri questionando a primeira missão de Asta e Noelle, como uma forma de lembrar de que eles estavam menosprezando essa primeira missão, e diz que homens de verdade não correm do campo de batalha. Noelle tenta fazer alguma coisa também, mas ela não consegue nem ao menos direcionar seu poder mágico, o que faz Hearth dizer que os touros negros estão desesperados ali em busca de magos para aceitarem realmente uma maga como ela. Hearth diz que se eles abandonarem o vilarejo, eles poderão sobreviver, enquanto Magna e Asta se viram para poder realmente salvar as pessoas de qualquer estaca de gelo. Noelle começa a pensar que mesmo tendo uma grande quantidade de poder mágico, sendo ali da realeza, ela está sendo um estorvo. Magna pede para que Noelle fuja dali, o que faz a garota cogitar em sair correndo do local. Alguém da realeza como ela não deveria morrer naquele lugar. Quando Noelle estava se preparando para sair correndo, uma pequena garotinha agarra seu vestido, implorando para que ela, como uma cavaleira mágica, salvasse todos naquele lugar. Assim, os olhos da Noelle brilham e vemos uma explicação do narrador, dizendo que à medida ali que o portador de Grimório cresce em poder mágico, uma nova magia pode ser gravada em seu livro. Geralmente, esse tipo de crescimento ocorre quando a magia é amplificada por meio de testes ou aprimorada por meio do uso mágico. Noelle mostra que não pode fugir. Essa pequena garota precisa ser protegida. E assim, o narrador termina dizendo que os magos podem acessar essa sensação através de emoções fortes, mudanças repentinas ou resoluções fortes que podem chegar na ativação. A garota pensa que não pode fugir e cria uma magia chamada de magia da criação de
água, covil do dragão do mar. Noelle diz que ela é da realeza e dos touros negros e que protegerá todos os cidadãos daquele país, criando uma barreira incrível de água, e Magna fica contente pela garota ter conseguido criar seu primeiro feitiço, o que abre caminho para Asta atacar Hearth, mostrando que a fera estava apenas esperando o momento certo para contra-atacar, para que suas mandíbulas pudessem encontrar a garganta do seu inimigo. Asta questiona Hearth sobre ele ter poder mágico suficiente para se juntar aos Cavaleiros Mágicos e informa ao vilão que ele mesmo não possui magia nenhuma, mas ainda assim ele vai derrotá-lo. Como uma locomotiva desenfreada, Asta atropela Hearth com sua espada. Caraca, que construção fantástica da Noelle, né? A forma realmente como a personagem, ela se enquadrou em alguns capítulos, 3 capítulos, de uma forma muito magistral. A gente teve ali um capítulo na qual ela teve o aprimoramento das suas habilidades, né? Que ela tentou de tudo quanto é forma fazer com que o seu poder mágico pudesse ter ali um contorno. Depois a gente observa ela meio que, tipo assim, reagindo apenas aos fatos, ficando apenas ali de backstory, e agora a personagem realmente toma a iniciativa para proteger todos os cidadãos ali do vilarejo. E o mais interessante é que se fosse qualquer outro mangazinho por aí, a Noelle estaria correndo, né, para buscar ajuda, né, para tentar buscar alguma espécie de ajuda, e outro mago mais forte poderia surgir para tentar salvar a situação ou coisa do tipo. Mas Black Clover não tem as melhores personagens femininas à toa. Que construção de habilidade em mente dela. Ela tenta fugir, ela aparenta querer fugir, mas o Tabata melhora essa criação da personagem, essa evolução da personagem na qual nós estamos acompanhando nos dias atuais. A mente dela muda totalmente, porque porque por mais que ela tenha sido ensinada para ser alguém da realeza, o coração dela sempre esteve apontado para os necessitados. Essa é uma forma muito interessante que o Tabata tem trabalhado em cima da Noelle e que tem feito ela evoluir ainda mais como personagem. E não é à toa, né, que ela já ganhou 2 enquetes de popularidade da forma como ela está sendo desenvolvida. Agora, se você quer só acompanhar, né, os capítulos que nós estamos falando aqui, eu aconselho você parar de assistir o vídeo daqui em diante. Se você quiser ver a zona de spoilers, você pode continuar, e a gente vai falar sobre o ponto que nós começamos lá no começo do vídeo, do Asta mudar a capital real para Rage. Eu acho essa ideia intrigante, no mínimo intrigante e super válida. Primeiro, o Asta, conectando a teoria de que ele possa ser descendente do Lich, o Asta, ele pode ser tanto o rei ali de Clover, quanto também Rei Mago, o que faria realmente a capacidade, o que daria para ele a capacidade de conseguir fazer o que ele quiser, caso, é claro, eles consigam encontrar alguma coisa errada com a família Kira. Eu acho que não é muito difícil o Tabata colocar ali na história alguma coisa para tirar a família Kira do reinado, da forma realmente como deve ser essa maneira de ser essa apresentação. 2. Isso me daria uma satisfação astronômica. Ele faria todas as pessoas do seu vilarejo terem uma vida melhor, um jeito melhor para se viver, né? Ele mesmo fala que ele vai mudar, né, a vila dele, vai fazer a vila dele se tornar mais movimentada. Como se tornar mais movimentada do que transformar a sua própria vila na capital do seu país? 3. Rage é o marco da criação do Rei Mago, e lá que ficou o maior símbolo entre Lich e Lumière. É lá que a capital real tem que ser. A forma realmente das pessoas olharem ali para sempre para aquele símbolo, para se lembrarem de que um grande mago, de que um grande rei mago faleceu para que aquela construção, aquela sociedade fosse realmente firmada. E 4, é um lugar muito seguro para a capital de um país, já que a zona mágica é muito difícil de se atravessar, e hoje a capital real fica em um porto, acaba ficando ali em um porto. Então isso acaba dificultando bastante ali a forma como Clover pode ser ali invadida, já que Clover quase sempre é invadida, como nós acompanhamos na história ali do filme. Então, essas são características do que eu acredito das vantagens de mudar a capital de Clover para o vilarejo de Rage. Acho essa ideia interessante, gosto dessa ideia, e ver o Asta mudando ali a capital, ali para o capital real para Rage, eu acho super válido.